Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Eu quero começar o programa de hoje mostrando aqui um editorial que foi apresentado no programa Boca do Povo pelo B de Paula hoje de manhã, programa de hoje. Tá aí o editorial do B de Paula? Então toca aí. Pronto, meu jovem? Então toca. Na sessão da Assembleia do dia 21, parte denominada Grande Expediente, o deputado Pedro Kemp agiu como viúva do antigo regime do seu partido, choramingando o fato do presidente eleito Jair Bolsonaro ter rompido com Cuba antes mesmo de assumir a presidência. Reclamou o deputado que a declaração desastrada de Bolsonaro fez a ditadura castrista romper com o Brasil, chamando de volta 8.332 médicos cubanos que foram emprestados para o nosso país, e previu tempos difíceis, negros para ser mais exato, no setor da medicina brasileira, inclusive desdenhando o fato de que nosso país conseguiria preencher as vagas deixadas pelos doutores, camaradas cubanos que pegaram o caminho de volta para a ilha comunista, sem citar que as vagas dos cubanos já estão praticamente preenchidas por médicos brasileiros e quase 500 médicos formados no exterior. Não é de se estranhar que o deputado esteja chorando as pitangas. Todos sabemos e conhecemos o seu viés político. É o que se pode dizer. Ele é um comunista vivendo num desajeitado de uma democracia, dentro de um pelo democrático que não lhe cai bem. Disse que os médicos escravos cubanos se preocupam em servir e não em enriquecer como os médicos brasileiros, e disse torcer para que o modelo bolsonariano não dê certo, para que ele possa criticá-lo em nossa Assembleia. Quando foi aparteado pelo deputado Barbosinha, Pedro Kemp se mostrou desgostoso. Era visível isso no vídeo, afinal, não esperava que Barbosinha lhe dissesse sobre o caos reinante na ditadura dos Castro, fazendo-o engolir seco as loas que pretendia cantar para o nada saudoso camarada Fidel e sua quadrilha, que na década de 60 fez o mundo balançar ao deixar que a Rússia instalasse na Baía dos Porcos os mísseis que ameaçavam os Estados Unidos e, por consequência, a paz no mundo. Eu só não entendo o que esse deputado faz aqui no Brasil, porque deveria ir morar no que acha ser um paraíso, a ilha de Cuba, onde a eleição é um engodo, as liberdades e as garantias pessoais inexistem, onde há fome, miséria e atraso sob todos os aspectos e cantos. Kemp acha que o povo cubano é feliz com o progresso ladeando a ilha
e lá ainda vive no atraso, na censura, na escravidão do regime que trata o homem não como um bem maior do Estado, mas como propriedade do Estado, em benefício de todos os demais desgraçados que, como os que se sobressaem, não pode ser, ter ou crescer. O comunismo, diferentemente da democracia, nivela todos por baixo, como se todos fossem iguais, quando na verdade a própria natureza nos faz diferentes uns dos outros. É lamentável que ainda tenhamos que aguentar essa choradeira das viúvas do Lula tentando nos convencer que eles e só eles estejam certos. Bom dia. Muito bem, aí o editorial do B de Paula, apresentador do programa Boca do Povo, na Difusora, programa do qual eu tenho a honra de participar. Em primeiro lugar, eu quero discordar do B de Paula com relação ao Pedro Kempis. Pedro Kempis não é um comunista, não é um marxista, ele é um católico dessa igreja do bispo, do Papa Francisco. Antes ele era do Paulo VI e tal. Sobreviveu ao João Paulo II, que foi um papado altamente conservador, e volta, né, ao Papa Francisco, que é uma volta, uma tendência de volta ao tempo de Paulo VI, que a igreja era mais progressista, mais liberal, menos conservadora e tal. Agora, uma das coisas que eu sempre critiquei no PT foi esta sua relação muito incestuosa até com os regimes de esquerda. Tudo bem, esquerda, direita e tal. Não vejo nenhum mal num partido, num governo ter sua tendência. Cada governo tem sua tendência a partir do centro, para centro-esquerda, direita, centro-direita e tal. O que eu sou do centro, eu sou do centro democrático. Eu sempre defendi a democracia convencional, essa democracia que a gente vive, incondicionalmente. Nunca mudei minha posição. Uns acham que eu sou comunista, que eu sou esquerdista, outros acham que eu sou direitista, muitos acham que eu sou murista, fico em cima do muro, mas em verdade a minha ideologia é muito mais para centro-esquerda, né, do que muito mais para centro-esquerda, muito mais para centro-direita do que para a esquerda ou para a direita. Eu defendo governos plurais, governos que adotem propostas de centro-esquerda e propostas de centro-direita, propostas liberais e propostas progressistas. Só é possível você ter um governo que atenda a todas as facções, a todos os lados, a toda a sociedade, se você puder atender a todas as tendências do seu governo. Sabe por quê? Porque todo mundo paga imposto. Não é só a direita que paga imposto, não é só a esquerda que paga imposto. Todos pagam imposto. Então todos têm o direito de ter o seu quinhão, a sua vez, no governo. Ah, mas o governo é de esquerda. Não tem nada a ver com o governo de esquerda. Eu quero que meus direitos de cidadão sejam respeitados. Na esquerda, na direita, no centro, no meio, no lado. Não interessa a tendência do governo.
E é por isso que eu sou contra as ditaduras, porque as ditaduras não respeitam o direito. A ditadura só respeita o direito daqueles que estão ao lado dela. Boa tarde. Washington Rolon Salles. Estou assistindo no Face. Ainda bem que o comunismo acabou no Brasil. Eita, Sérgio. Você defende esses petistas mesmo? Não estou defendendo o petista. E o comunismo não acabou no Brasil. Você está completamente... O comunismo, nunca houve comunismo aqui. Você não sabe o que é comunismo, tá? Então eu sempre... já falei aqui, né? Várias vezes. Já falei, acaba de falar que eu defendo os petistas, que eu defendo os comunistas e tal. Porque eu defendo o governo, e essa proposta está na cabeça do próprio Bolsonaro, que se diz de direita e até ultradireitista, que o governo, para ter tranquilidade, manter a governança, ele tem que atender todos os lados, seja da esquerda, da direita, seja comunista, seja fascista, tem que atender todos, sabe por quê? Porque todos pagam imposto. Eu pago meu imposto. Chorado, mas pago. Todos pagam, direto ou indiretamente, então todo mundo tem o mesmo direito. E é por isso que eu defendo a democracia. E nunca aprovei e sempre condenei o apoio dado pelo governo brasileiro, principalmente o governo do PT, aos governos de exceção, às ditaduras militares, tanto no Caribe, como na América Latina, como na África. Eu sempre defendi que o Brasil, que o governo brasileiro, tem que manter relações culturais, relações de amizade com países democráticos. Relação comercial com qualquer país. Porque dinheiro não tem religião, dinheiro não tem cor, dinheiro não tem ideologia, dinheiro é dinheiro. O que não pode haver, o que o país não pode aceitar, é o dinheiro sujo. Agora o dinheiro honesto, correspondente àquilo que foi comercializado, negociado, vendido, no regime de livre comércio, o Brasil vende para quem quiser comprar e compra de quem quiser comprar. Agora, o apoio político não deve ser dado e não pode ser dado a um regime que é antidemocrático. Por que o Brasil tem que apoiar o regime cubano? Se Cuba é contra a democracia. Por que o Brasil tem que apoiar o governo venezuelano se a Venezuela é contra a democracia? O governo tem que apoiar. O governo brasileiro, no tempo do Lula, do PT, chegou a apoiar as Farc, as Forças Armadas da Venezuela, quando poderia ter, como líder do continente, ter aberto uma frente exatamente para desmantelar as Farc, porque as Farc são antidemocráticas, eram antidemocráticas, eram marcadamente marxistas, portanto, contra a democracia. Então, o que eu defendo, eu sou contra qualquer tipo de ditadura. Ditadura da esquerda, ditadura da direita. Agora, acho um absurdo ditadura do proletariado, sou contra a ditadura do proletariado. Qualquer ditadura. E acho um absurdo o governo brasileiro ter, por tanto tempo, mantido apoio, apoio financeiro a ditaduras como a ditadura da Venezuela, a ditadura cubana, as ditaduras africanas.
dizer, além de apoio político, o governo brasileiro, principalmente no governo do Lula, subsidiava com recurso financeiro esses países. O próprio programa Mais Médico é um absurdo. Quer abrir mercado para o exterior, que abra. Mas remunerar, importar do regime como se fosse mercadoria pessoas, né, profissionais, eu acho um absurdo. Nunca apoiei isso. Jamais apoiaria. E tem mais o Bolsonaro, que ao assumir o governo, tem que pressionar os países que não são democráticos para voltar ao leito da democracia. Mostra, o PT desviou dinheiro de nosso país para países comunistas, Cuba, Panamá. Panamá não é comunismo, cara. Venezuela, e por aí vai. E quase quebrou nosso país. Agora é nós que estamos pagando essa coisa. É claro, é isso que eu estou falando, Washington. Estou falando isso. O Brasil, o país não pode exercer essa filantropia, principalmente com países que não são democráticos. Principalmente com países que são ditaduras, seja de esquerda, de direita, não interessa. O que me leva, né, a acreditar que o país, né, vai... Claro, colombiana que eu falei, eu acho. Você falou Venezuela. Hã? Você falou Venezuela. Não, Farc é colombiana. Então, mas você falou Venezuela. Falei Venezuela? Isso. Então, estava distante. Que Farc é colombiana. Claro. Mas eu falei venezuelana? É? Forças... Vou acreditar em você. As Farc, é claro, colombiana. Que o Brasil, que o governo do Lula apoiou. A Farc que fez parte, inclusive, daquele, não sei se faz até hoje, que parece que acabou a Farc também, ao chamado, a famigerado Fórum de São Paulo. Um absurdo, né? Quer dizer, então, se o país é democrático, como eu estava falando, a minha expectativa é de que o governo do Bolsonaro, mesmo com esse seu viés de direita, não parta para um regime de exceção e que promova e ele assuma essa condição de líder sul-americano em vanguardiar um movimento de governos liberais para que todos os países do mundo que não adotam a democracia como regime venham a fazê-lo. Quer dizer, pode se junta aí ao Trump, ao quem quer que seja, mas vamos transformar o mundo num regime democrático. Por que não? Ele que jurou, né, colocar a Constituição na ponta da pirâmide aí dos direitos do cidadão, está mais que na hora, né, de pressionar a Venezuela, de pressionar os países aí que ainda não insistem, né, em manter regime de exceção, regime de esquerda. A própria Cuba. O Brasil não precisa de Cuba. Por que o americano não desbloqueia Cuba? Porque o americano sabe que no dia em que desbloquear Cuba acaba o comunismo de Cuba. E eles querem manter Cuba comunista. É interessantíssimo manter Cuba comunista para servir de exemplo, para servir de showroom, né, de propaganda anticomunista na América Latina. Mas o Brasil não tem o compromisso que tem os americanos. O Brasil não tem que comprar o que de Cuba? Comprar charuto? Comprar açúcar? Comprar álcool? Nós temos aqui tudo de sobra. E é só o que Cuba produz. Então tem que pressionar
as ditaduras, principalmente Cuba, a mudar de regime, a adotar a democracia. É isso que eu defendo. Sempre defendi. É por isso que eu me dou mal na esquerda e me dou mal na direita. Mas estou pouco me lixando, né? Quer me chamar de comunista, pode chamar à vontade. Quer me chamar de fascista, pode chamar à vontade. Agora, eu assumo a minha posição. Eu sempre defendi a democracia e fiz isso aqui no Brasil desde 65. Desde 64, quando se implantou a ditadura militar, eu fui contra a ditadura militar. E não fui para Cuba fazer exercício em Cuba, não. O meu exercício foi aqui, ó, dentro do partido, do MDB, do partido, combatendo institucionalmente o regime. Não fui lá fazer guerrilha e tal. Nunca acreditei nisso. Sempre acreditei no som da palavra. E foi no som da palavra que nós fomos buscar o eco para derrubar a ditadura militar de 64. Então o que eu não quero é outra ditadura, só isso. O que eu não quero é outra ditadura para o Brasil. Pode ser um governo com viés de esquerda, de direita, o que seja, preservando o regime democrático, que me permita o direito a ir e vir, a perguntar e a responder, a utilizar as redes sociais, a utilizar o rádio, a televisão, a imprensa, para falar do que penso, assumindo a responsabilidade por aquilo que penso. Não importa o governo. E eu tenho falado isso, não estou falando isso agora porque o Bolsonaro ganhou, não, porque eu já sabia que o Bolsonaro ia ganhar. Eu sabia que o Bolsonaro ia ganhar quando ele lançou a candidatura dele, quando ele foi para a rua. Quando ele começou a ser chamado de mito, quando começou a ser carregado pelo povo. Eu sabia que ele ia ser presidente da República. E poderia, por oportunismo, ter aderido ao bolsonarismo naquela época. Porque eu teria me saído bem. Poderia até ter ganho a eleição. Mas não o fiz. Não fiz porque não tenho esse viés de extrema direita. Não é os 76 anos de idade que eu vou virar casaca, né? Não, Sérgio Cruz agora ele é fascista, ele agora é de extrema direita. Não. Vou continuar defendendo aquilo que eu sempre defendi. Ganhando ou perdendo, mas vou continuar defendendo. Defendendo o meu ideal, defendendo aquilo que eu acho que é bom para o país. É que eu vou defender, mesmo que tenha que fazer oposição ao próximo governo, como eu fiz oposição ao Lula, como fiz oposição ao Fernando Henrique, respeitando sempre o princípio da democracia, inclusive a punição pela democracia, porque só a democracia pune. Não existe outro regime para punir. Qualquer regime ditatorial pune seus adversários. Bota na cadeia os adversários do regime, mas não os inimigos da pátria, não aqueles que estão roubando. Quem rouba na ditadura, sendo amigo da ditadura, não tem problema. Agora, quem rouba na democracia, se encontrar o Sérgio Moro pela frente, é para a cadeia. Porque a democracia não tem bandido favorito. A ditadura tem. E eu mostro dois, tenho mostrado sistematicamente dois, que irritam o pessoal da extrema-direita. É o Paulo Maluf e o José Maria Marins. Os dois eram ladrões já no tempo da ditadura. Enriqueceram com a ditadura. E ganharam de presente, sabe o quê? O governo de São Paulo. Paulo Maluf foi governador de São Paulo, nomeado pela ditadura. José Maria Marins, que hoje está preso nos Estados Unidos, foi governador de São Paulo, nomeado pela ditadura. E o Maluf só não se transformou em presidente da República, mesmo sendo ladrão, investigado, réu, confesso,
quase foi presidente da República, nomeado, porque ele era o candidato do PDS em 1985, quando eu falo nós que eu estava lá, elegemos Tancredo Neves para presidente da República. Caímos na mão do Sarney, mas nos livramos das mãos do Maluf. Maluf era o candidato da ditadura. Ou não era? Ou você não lembra disso? Ou isso pode? Então esse comentário do B de Paula tem isso. Eu apenas falo com relação ao Pedro Kemp. Pedro Kemp não é marxista, não é comunista, é da esquerda, né? Agora tem diferença da esquerda para o marxismo, para o comunismo e tal. Tem muita diferença. Só que hoje não tem mais diferença. Hoje ou você é esquerda ou você é direita. Se você não é direita, você é comunista. Está voltando aqui os tempos de 64. Eu até estava lembrando, né, que hoje, dia 26 de novembro de 1960, 61, 60, 50, por aí. O Jânio Quadros era pré-candidato a presidente da República. Nesse dia, no dia 26, ele ameaçou a renunciar à candidatura. Então foi um zum danado. Lembrando essa história de esquerda e de direita, nós tivemos aqui duas manifestações interessantes, né, de direita. O Jânio Quadros, que era um candidato de direita, mas não tinha essa história de comunismo, né? Era mais um candidato de direita e que pregava mais a questão ética e moral. Tanto que o símbolo dele era uma vassoura. Vai, vassourinha. Era a vassoura do Jânio Quadros. Tivemos uma manifestação seguinte, que foi o regime de 64, que já vem embasado nessa história ideológica, né? Então, o regime de 64 não estava preocupado com corrupção, com ética, com moral, estava preocupado só com o problema ideológico. Meteram na cabeça do brasileiro que a Rússia, que é a União Soviética, invadiu o Brasil, que Cuba invadiu o Brasil, e que era preciso era preciso derrubar o governo para instalar uma salvaguarda, né? Até que Aí deram um golpe que durou 21 anos. Depois dessa manifestação de direita, sanguinolenta manifestação de direita, que foi a ditadura militar, aí veio uma outra manifestação de direita, foi a eleição do Collor. A eleição do Collor também foi mais ou menos parecida com a eleição do Jânio Quadros. O Collor veio para combater os marajás. Também não tinha nada de comunismo, os contras comunistas, não sei o que os comunistas, não tinha nada de invasão comunista. Collor se elege, aí cai, né? Cai exatamente em função, defendeu a moral, tal, cai exatamente por questões de ordem moral. E agora o Bolsonaro, que vem repetindo 64. O bolsonarismo não tem muito de moral, de ética, de corrupção. A principal bandeira do bolsonarismo é a questão ideológica, questão da direita, contra a Venezuela, contra os comunistas. A única coisa que usam, né, mas no segundo plano, é a corrupção, tal, que o Lula está preso, vamos evitar que o Lula volte, tal. Mas o cerne, o nó, inclusive agora na escolha dos ministros, é o fator ideológico. Não importa que o ministro tenha cometido, esteja sendo investigado, que tenha um problema com a justiça, pequeno problema de pendência de ordem moral, tal, não importa. O Bolsonaro deixou bem claro, ele disse: eu também sou réu. Então há, né, um forte viés de extrema direita na escolha dos ministros. Quem é da direita, não precisa nem ser extrema, né? Porque o
Tereza Cristina não é extrema-direita, o Mandetta não é extrema-direita, esse Onyx aí também não é extrema-direita, mas são de direita. Sendo de direita não tem problema. Esse viés de direita, tá? Não tem nada a ver. Não tenho nada contra que o governo seja de esquerda ou seja de direita. Eu só defendo e vou para a rua contra se o governo desobedecer à Constituição, se o governo tentar acabar com a democracia. Aí nos meus 76 anos devo pagar caro, porque isso pode ter genocídio em massa, eu pago caro, mas para defender a democracia eu vou para a rua. Eu vou para a trincheira para defender a democracia. Quero deixar bem, eu vou ser provavelmente o soldado mais velho, né, do meu batalhão, mas eu vou defender a democracia. Isso eu vou fazer. Isso eu faço, aviso e participo. Quem vai dar golpe me prenda primeiro. Porque se me deixar solto eu vou virar clandestino. Mas não vou permitir nunca, jamais, que a democracia seja ameaçada de braços cruzados. É claro que não. Podem até acabar com ela, mas serei o último dos democratas. Você vai me ver na ponta de rua, em cima de uma tribuninha, defendendo a democracia. Alguém vai dar um chute na tribuninha, mas eu vou defender. Não importa que o governo seja de direita, de esquerda, já falei isso aqui, estou sendo recorrente e repetitivo. De esquerda, de direita, seja Bolsonaro, seja quem for o governo. Com o livrinho na mão, garantindo o meu direito de cidadão e de homem de bem, pessoa de bem, tem todo o meu apoio. Vai ter sempre. Rasgou a Constituição, aí vai ter o inimigo. Não é, vai ter inimigo mesmo. Porque essa Constituição eu ajudei a fazer. Porque essa Constituição custou toda a minha trajetória política de cidadão tal, de jovem, adulto. Eu passei o tempo todo brigando pela democracia. Não vou permitir que o aventureirismo, né, ideológico arrebente aquilo que a gente construiu com tanto sacrifício. Muita gente morreu, né, inclusive para a gente ter essa Constituição que está aí. E não quero saber de PT, de PSL, de PDT, de nada. Quero saber do respeito máximo à Constituição, às leis e à democracia. E eu confio, eu acho que o Bolsonaro vai nessa direção. Não vai extrapolar. Vai, é claro, seguindo a orientação que ele deu à própria campanha eleitoral. Agora, o palanque é uma coisa e a realidade é outra. Não se pode... E ele defende isso, não se pode governar para as minorias, para a minoria, tem que governar para a maioria. E vai governar ouvindo a maioria e o respeito às minorias. Por que não? Tem que respeitar a minoria sim, ué. Minoria tem suas conquistas. Minoria conquistou seus espaços. Por que não vai respeitar as minorias? Tem que respeitar sim. Quero falar aqui no próximo bloco, Anael Falcão. Fala um pouco da saúde, saiu até no Fantástico. André Falcão. Anael Falcão. Eu já falei sobre esse problema da saúde, já falei aqui no programa, antes de sair no Fantástico. A história das macas, né? Macas. Prancha, quer dizer, o povo atendido em macas, desatendido, né, porque a maca ela é utilizada para o transporte de pessoas de casa, do local onde aconteceu o acidente, onde ela está, para o hospital, para as UPA. Aqui, por falta de leito nos hospitais e nas UPAs, a saúde pública está requisitando as macas das ambulâncias. Então, o que faz o bombeiro, que faz o SUS, o SAMU, é colocar a pessoa nas pranchas, né? Amarra
paciente na prancha, leva. Chega no hospital, não tem maca para ficar, fica na prancha. Isso é um absurdo, né? Agora, isso é prioridade que se dá para a saúde, é a prioridade que se dá para a saúde, porque eu ouvi na campanha eleitoral inteira que a saúde em primeiro lugar, que havia prioridade para a saúde, que o governo está investindo em saúde, que não se podia falar mal da saúde, que a caravana da saúde, que não sei o que da saúde e tal, para dar nesse estado que está aí. E esse é um fato que não é recente, não, isso acontece faz tempo já. A saúde brasileira é um caos. A saúde brasileira é uma vergonha, não é diferente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não. Aqui, quando há campanha eleitoral, o candidato promete, e todos prometem. Todos eles prometem. Na campanha anterior, na campanha de 2014, o governador candidato Reinaldo Azambuja prometeu construir novos hospitais. Não construiu nenhum. Será que ele vai construir agora, nesse momento? Ele nem prometeu. Nesta campanha, ele nem prometeu que ia construir novos hospitais. Eu não vejo nenhum novo hospital. Quer dizer, falta leito, falta maca. Daqui a pouco está faltando prancha. Aí, bem, mas no próximo bloco eu quero falar aqui da sucessão na mesa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, interessante o comentário hoje de manhã no programa Boca do Povo, da FM Difusora Pantanal, do nosso colega Guilherme Filho, que está voltando, está de férias, esteve no Belém do Pará, tal, e voltando novo para a Boca do Povo. E ele fez um comentário interessante, uma avaliação sobre as possibilidades e as variadas possibilidades para a nova composição da mesa da Assembleia Legislativa, que é o assunto político do dia. Vamos ver o papo dele com o B de Paula. Guilherme Filho, bom dia, Guilherme. Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz, Índio, bom dia, GG. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Difusora e telespectadores aí do Via Morena. Seu Guilherme, ontem foi o deputado Dagoberto que atropelou ou foi o ciclista que atropelou o Dagoberto? Como é que foi essa história? Esse é um episódio bastante lamentável, que tudo indica, né? As informações disponíveis mostram que exatamente foi uma fatalidade dessas que
que surpreende e constrange. Tudo indica que foi um acidente fortuito, não houve um atropelamento no sentido clássico da palavra, o excesso de velocidade de um pedestre atingido por um carro, nada disso. Um pequeno acidente que envolveu, segundo pelo menos algumas informações, o pedestre e o carro, de forma mais fortuita, uma batida, um encontrão, provavelmente a pessoa que caminhava estava distraída, fone de ouvido, não percebeu a aproximação do carro e bateu a cabeça, ao cair bateu a cabeça no meio-fio. Essa está em estado grave, é uma questão preocupante, mas... Quer dizer, é Campo Grande, aliás, eu acho que é todo... Era uma questão ali na Afonso Pena, porque ela fica com uma via só, tem essa coisa, e exige um pouco de atenção mesmo e tal. É lamentável isso, não podemos, não se trata aí nem de é um fato político na medida não em é que... uma barbeiragem. Não, é um fato político na medida em que envolve o parlamentar, né? Reeleito, mas não, e apenas isso, que ele também não se furtou, o atendimento foi pronto. Agora, lamentavelmente, parece que na queda a pessoa bateu a cabeça no meio-fio e pois é, e me disseram que a pessoa estava com fone de ouvido. Exatamente, é uma situação que exige um pouco de atenção. Ele disse isso, né? Mas é claro que isso vai ser, até porque por ter envolvido um político, vai ser devidamente esclarecido, mas não há, né, não houve, não se fez, não se viu nenhum tipo de acusação de comportamento errado, nem de um nem de outro. Tudo indica que foi mesmo uma triste, uma terrível coincidência, uma terrível fatalidade. Muito bom. Quem vai ser o presidente da Assembleia Legislativa? São quantos votos mesmo? Que elegem que elegem os deputados? São 24, né? 25. Né? 25. Temos que contar aí também. Tem um voto aí que é o voto do governador Reinaldo Azevedo, que costuma ser decisivo. Né? São 2 critérios que contam aí, que vão levá-lo a se posicionar, e a partir da posição dele é que tudo deve se esclarecer. Se ele amplia a sua base, sua base de governabilidade, se ele pretende ampliá-la e usar a presidência da Assembleia para isso, então ele vai usar um critério, ou se ele, satisfeito com a base que elegeu e que tem, vai fortalecê-la e a partir dela, então, eventualmente, atrair um ou outro aliado eventual. Aí é um outro critério. Explicando, caso ele queira ampliar, ele vai usar, como usou até agora, né, o critério de admitir até um aliado, ou seja, de escolher um presidente que atraia para a sua base mais gente do que ela já tem. Esse é um critério. O outro critério é o de fortalecer a sua base. Se ele quiser fazer isso, ele escolhe, né, ou fortalece aquele que do seu partido, da sua bancada e dos seus aliados imediatos melhor, se tiver o apoio da maioria, e a partir dele, então, ele constrói, né, digamos assim, liga o trator e vai para cima dos setores mais fracos e os coopta. São 2 critérios, são 2 formas que ele pode utilizar. Até aqui, ele utilizou a primeira, que permitia que ele tivesse, como presidente da Assembleia, ainda como governador do PSDB, um presidente do MDB. E não teve nenhum problema, muito pelo contrário. Né? Até quando ele não estava, a Assembleia Legislativa resolvia problemas para ele. Se não foi da governabilidade, ele não pode reclamar. Pode reclamar até do Júlio Bock ter disputado a eleição contra ele. Mas da Assembleia Legislativa ter lhe criado algum tipo de problema ou dificuldade, nunca. Nem quando parecia até inevitável que criasse, ela não criou. Então, nesse aspecto, ele não tem do que reclamar, mas pode ser que adote agora, numa situação diferente, em que ele caminha provavelmente para um final de mandato onde ele deverá ser candidato a senador, ou alguma coisa desse tipo. Ele vai ter que deixar o governo, né, com boa chance do vice ser candidato, portanto o presidente da Assembleia ser também seu substituto quando ele for candidato. Ele pode estar pensando nisso agora, porque o presidente eleito agora é forte, né, Sérgio? Candidato à reeleição. Então é um passo decisivo, é um negócio interessante essa eleição da Assembleia, porque ela não é só
entre os deputados que tenham mais voto, e não se dá apenas em função daquilo daquele que está na hora, está na fila, ou coisa que valha. Não, o que está em jogo aí é isso. E o presidente da Assembleia Legislativa a ser eleito agora, e muito provavelmente reeleito, também tem que estar eventualmente disposto a não disputar a eleição para poder assumir o governo do Estado durante a campanha eleitoral de daqui a 4 anos. Quer dizer, tem todos esses ingredientes que não estão levando... Que não parecem estar em conta nesse momento, mas contam. Porque, veja bem, se o governador for candidato, claro que estamos falando em hipótese, se o governador for candidato a um cargo eletivo daqui a 4 anos, se o vice também, e o presidente da Assembleia decidir sê-lo, ora, vamos ter nas mãos de quem fica o governo do imponderável. Exatamente. E uma coisa, isso é certo, o governador não vai fazer uma opção agora, né, que possa colocar o seu governo na mão do imponderável na campanha eleitoral daqui a 4 anos. Exato. Então, essas coisas é que vão, a partir de agora, entrar no cenário. Elas não estão, num primeiro momento, estão aqueles deputados que parecem pole position, né? Que fazem melhor tempo no treino. Né? É inegável você imaginar, por exemplo, inegável, né, que você ponderar, você não pode deixar nunca de ponderar a candidatura do Anderson Machado, Paulo Correia, que aparece agora como mais cotado, Eduardo Rocha como o Júnior Mock da vez, né? Todas essas componentes que vão surgindo aí, que tem fatores favoráveis e contrários e que começam a ser ponderados. Uma outra coisa interessante e que precisa ser melhor avaliada é como pensam, o que desejam e como vão agir os novos deputados. Certo. Que se não são maioria, né, são expressivos. Né, tem importância bastante grande nessa história. Então, essas questões todas é que vão levar em conta, que vão ponderar, que vão orientar essa decisão, esse critério do governador que vem pela coisa. Além disso, as questões internas, né? As restrições que uns fazem aos outros, né? Existem alguns deputados, por exemplo, que sempre aparecem como prováveis candidatos, mas terminam tropeçando lá na frente por conta dos conflitos que criaram no passado. Sim. É nessa hora que eles aparecem. Falam, não, com esse não dá, porque naquela vez que eu precisei ele fez isso ou aquilo, coisa que não vale. Essas coisas vão aparecendo também, primeira coisa. E a outra coisa são os que têm influência efetiva, né, sobre o próprio governador. E isso tudo conta. Legal. Muito obrigado, senhor Guilherme. Amanhã estamos de volta. Trabalho para o senhor. Amanhã estamos de volta. Por favor, né? Dividindo com vocês aqui também essas outras ponderações sobre esse negócio interessante. É um jogo de xadrez muito delicado, muito mais intrincado do que parece. E no fim, né? Rei, rainha, peão, vai tudo para a mesma caixa. Não, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não necessariamente separando as cores. Bom dia a todos.